Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Desde que Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República, uma parte dos brasileiros vem tentando entender essa insanidade coletiva. E para mim, uma das coisas mais difíceis de entender é a perversidade do Bolsonaro e de parte dos bolsonaristas. Eu olho para o nosso presidente rindo enquanto milhares de pessoas morrem sufocadas por culpa dele e vejo, acima de tudo, um homem mau. E eu tenho certa dificuldade para entender isso. E acho que muita gente tem. Porque no fim, os humanos em geral não são maus. Ou pelo menos não se acham maus. Quer dizer, a gente faz um monte de merda na vida, destrói um monte de coisa, mata uma infinidade de outros seres só pra continuar vivo, machuca um monte de gente, mas no fim, todo mundo tá meio que tentando. Tem gente que se sai melhor e tem gente que se sai pior. Mas mesmo os que se saem pior, dificilmente vão se colocar na caixinha da maldade. E aí eu olho pro Bolsonaro e fico pensando se ele se coloca nessa caixinha. Se ele se olha no espelho e vê o homem sádico e perverso que uma parte crescente dos brasileiros tem visto. Ou se no melhor estilo conspiratório dos apoiadores dele, cria grandes narrativas para justificar as próprias atrocidades e vê a si mesmo como um soldado mítico que veio salvar o Brasil do PT e dos comunistas. Eu sou Tomás Chiaverini e o 46º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de Bolsonaro e de bolsonaristas. A gente vai falar de Deus e do diabo. A gente vai falar do lado mais assustador do ser humano. A gente vai falar da maldade. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colabora financeiramente com o projeto. Se você também quiser fazer parte desse grupo de pessoas luminosas, vai lá em catarse.me/escafandro ou picpay.me/escafandro. Escolhe o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Com R$5 já dá para apoiar e você ganha acesso a um espaço com algumas entrevistas completas e participa de sorteios. Com valores mais altos, você tem direito a livros autografados como recompensa. Se você ficou com alguma dúvida sobre como apoiar, vai lá em radioescafandro.com, clica na aba Apoie, que tem todos os caminhos. E se você já está entre as pessoas luminosas que mantêm o projeto no ar há mais de 2 anos, fica aqui, meu muito obrigado. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter e no Instagram como Tomás Chiaverini e como Rádio Escafandro. Essa missão de falar sobre a maldade na era Bolsonaro foi uma das mais difíceis em toda a história do podcast. É um assunto duro, pesado e ao mesmo tempo complexo, multifacetado e subjetivo. Então, a partir de 4 pilares. Eu conversei com uma filósofa. Meu nome é Tessa Lacerda. Com um religioso. Eu sou conhecido como Frei Beto. Com um estudioso da mente. Meu nome é Joel Birma, eu sou psicanalista. Com um homem que cometeu a mais arquetípica das maldades, que é tirar a vida de outro homem. Eu sou Marcelo Loreno, tenho 47 anos. Desses 47 eu passei 23 preso. Eu vou começar com a filósofa e professora da Universidade de São Paulo, Tessa Lacerda. Porque a Tessa é especialista em um filósofo chamado Gottfried Wilhelm Leibniz. Ele seria o último desse grupo de filósofos que no século XX o Merleau-Ponty chamou de o grande racionalismo. Né? O grande racionalismo porque vai pensar o mundo a partir de Deus como infinito. Ao pensar sobre Deus, o Leibniz acabou diante de uma das questões mais antigas e intrigantes na discussão da maldade. Se Deus é bom, por que ele criou o mal? Então Leibniz, que era jurista de formação, se coloca ali como defensor de Deus. Quer dizer, quem é responsável pelos pecados? Quem é responsável pelas ações más? São os homens ou Deus, que sabia que eles iam pecar e mesmo assim criou os homens? Essa questão, conhecida como paradoxo de Epicuro, tem sido uma pedra no sapato das religiões bem antes do cristianismo. A grande
pergunta das tradições religiosas mais antigas. Esse é o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. A pergunta mais enigmática era esta: se Deus é bom, por que há o mal? Por que Deus não nos criou para sempre fazer o bem? Então, toda a Bíblia, essa pergunta se mantém. E a resposta é dada de uma maneira, eu diria até que muito simples. Se Deus é amor, isso não é dito por mim, é dito num dos fundamentos da revelação cristã, que é o Novo Testamento, na primeira carta de João, quando ele diz: Deus é amor, e quem ama conhece a Deus. Isso vale para a mais simples experiência de amor de um adolescente, de um rapaz para uma moça, vice-versa, é uma experiência de Deus. Só existe amor onde há liberdade. Então, se Deus é amor, ele nos fez livres. Ele jamais deixa de nos amar, mas nós somos livres para acatá-lo ou não. Nós temos a liberdade de dar as costas para o amor, abraçar o egoísmo e praticar o mal. Então, essa, em resumo, é a questão da maldade. A maldade resulta do livre-arbítrio, da liberdade humana. Boa tarde, a paz em nome do nosso Jesus Cristo Salvador, amém? Esse é o Marcelo Loreno. O Marcelo hoje trabalha numa clínica de reabilitação em Ibiúna. Ele usa um celular rural que tem um sinal bem estável. A nossa ligação caiu algumas vezes e eu tive de retornar. Eu também liguei para ele algumas vezes antes da entrevista. E todas as vezes ele atendeu com uma saudação igual a essa. Porque a religião hoje é o centro da vida do Marcelo. Mas nem sempre foi assim. O que me levou ao mundo do crime? Não sei se justifica, mas eu vou tentar explicar. Minha mãe era alcoólatra. Minha mãe me espancava, me deu 3 facadas. Meu pai eu não conheci. Falaram para mim que ele morreu quando eu tinha 2 anos. Quando o Marcelo tinha 7 anos, a mãe dele se mudou para a cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Minha mãe me levou para lá a primeira vez e me abandonou lá. Aí eu fiquei 1 ano abandonado em Santos. Foi a primeira vez que eu passei na FEBEM de abandono. Aí eu fugi. E passou a morar na rua, ganhando os trocados como guardador de carro. E foi aí, entre os 7 e os 9 anos, que o Marcelo teve o primeiro contato com o mundo do crime. Tinha aquelas pessoas para roubar. Fala, aqui menino, você fica tomando conta de carro, ninguém te dá nada, e pega esse dinheiro, essa moedinha, assim, né? Dava uma notinha de qualquer coisa para mim, e eu saía e eles roubavam o carro. E você começa a ver aquelas pessoas, eles passam a ser herói para você, né? Você vê eles te ajudando, te dando dinheiro, porque muitas vezes você toma conta do carro, as pessoas não te dão nada, né? Ainda te chama, fala alguma coisa que você não vai se agradar. E não demorou pro pessoal do crime perceber que aquele menino também podia ser útil. Passei por janela, entrei em comércio, entrando, né, por janela. Aí um dia eu falava para as pessoas que eu era de São Paulo, eu sabia o endereço, mas não sabia vir, né, porque eu era criança. Aí um dia um rapaz me trouxe e deixou na casa da minha avó. Mas isso não melhorou muito a situação. Eles judiavam, né, de mim, aqueles povo antigo, descendentes dos escravos, né? Então qualquer coisa era na base da pancada. E chegou um tempo que eu não suportei aquilo, né? Eu não conseguia mais viver debaixo daquela opressão, sendo que eu já tinha conhecido o mundo. E foi quando eu peguei e fugi de casa com os 9 por 10. E eu na rua fui acolhido pelo crime. E o crime moldou o meu caráter. Infelizmente ou felizmente, porque a Bíblia diz no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Sabe quem também pensava assim? Um certo filósofo do século XVII. O que diz Leibniz? No geral, as pessoas pecam por ignorância, porque não têm a capacidade de prever todas as consequências de sua ação. Isso é uma limitação do ser humano. Só que há alguns que pecam por malícia, que pecam sabendo que vão pecar. Por exemplo, Judas. Judas, segundo Leibniz, quando traiu Jesus, sabia que estava cometendo um pecado. E mesmo assim fez. Mas mesmo nesses casos... Como Deus leibniziano é muito sábio, recompensa essa ação
no conjunto do universo. Se Judas não tivesse feito isso, Jesus não teria sido crucificado e não teria salvado a humanidade. Se o Marcelo Lorena não tivesse abraçado o crime, não tinha chegado aonde ele está hoje. Mas antes de chegar nesse lugar, a gente precisa falar um pouquinho mais do Leibniz, que entrou para a história meio que como a Poliana dos filósofos. É isso que o Voltaire caracteriza como um otimismo ingênuo. Porque mesmo quando ele faz o pior tipo de mal, mesmo assim, ele acaba fazendo um bem maior. Exatamente. No conjunto do universo prevalece o bem. A gente pode estar num momento terrível, a gente particularmente está, né, nessa pandemia, mas segundo Leibniz, no conjunto total da história do mundo, esse momento terrível vai ser recompensado com bens maiores. A gente não consegue prever, porque a gente é limitado. Mas apesar de o Leibniz dizer que a grande equação das coisas termina sempre somando para o bem, na nossa esfera humana, esses pecados que resultam da nossa imperfeição geram consequências. O próprio Judas ficou tão angustiado com o mal que ele mesmo cometeu que se enforcou. O crime moldou eu de acordo com a necessidade daquilo que ele precisava. Tanto que eu fui morar com um moço que era da vida errada e ele começou a cuidar de mim, começou a me usar, me ensinou eu a fazer furto. E aí eu fui crescendo, fui se especializando. As coisas foram acontecendo até que chegou a primeira arma. E aquilo ali pra mim era coisa... Era uma mágica. Você mostrava pras pessoas e as pessoas saíam te dando, né? Até o dia que eu puxei uma arma e o rapaz era polícia e ele viu que a arma não estava engatilhada, porque era um calibre 38, e ele voou em cima de mim, a gente brigando. Foi uma luta terrível até eu conseguir se desvencilhar dele. E o primeiro tiro foi um tiro de susto que ocasionou a morte dele. Foi a primeira vez que você matou alguém? Essa aí foi a primeira vez. E a partir daí? Não tinha lei, a lei era a lei da bala. Quem podia mais chorava mesmo. E chegou num ponto que, resumindo, para mim não tinha mais volta. Se você perguntar para mim hoje, Marcelo, quantas pessoas você já matou na sua vida? Eu vou dizer para o senhor, eu particularmente, eu não matei nenhuma. Porque a partir do momento que eu conheci Jesus Cristo, e ele mudou minha vida, todo o meu passado foi apagado. Mas aquele velho homem cometeu muitas coisas. Nem tudo foi pro papel, mas ele cometeu muitas coisas. Então, o resumo, eu passei 6 vezes na FEBEM, fiz 18 anos, fui preso, cumpri 10 anos. Você foi preso por quê, Marcelo? Qual foi a acusação quando você foi preso? Assalto, tudo assalto. Eu vim preso em 1992, fugi em 2001 para 2002. Aí participei dos atentados, eu fazia parte de uma organização criminosa. PCC, o primeiro comando da capital. E quando eu fugi, eu fazia parte dela, fazia parte da liderança. Fui responsável, né, por tomar conta da Zona Leste de São Paulo. E daí começou os atentados. 2006. De 2002. Eu fui pioneiro nesses negócios. Eu fui preso num atentado de 2002, no Fórum de Itaquera, onde ali foi metralhado, né? E 4 pessoas foram baleadas. E eu não consegui ir embora na troca de tiro aqui de frente com a viatura e não morri pela misericórdia de Deus e voltei para a prisão. E dentro da prisão eu continuava fazendo ainda tudo errado. Antes disso, na verdade, meio século antes disso, do outro lado do mundo, uma filósofa chamada Hannah Arendt estava diante de um tipo diferente de maldade humana. Ela elabora uma teoria que é muito importante na história da filosofia, que é a concepção do mal como banalidade. Sim, caro ouvinte, isso que você escutou foi o barulho de um raio que caiu praticamente em cima da casa da Tessa Lacerda quando a gente falava sobre maldade. Nossa, vai ser com sonoplastia, né? Tem efeitos especiais nessa conversa. A gente tá falando do mal. Pois é. Mas enfim, Hannah Arendt. Ela cunhou esse termo, banalidade do mal, no livro Eichmann em Jerusalém. É um livro surpreendentemente fluido, irônico e atual, em que ela mistura jornalismo com filosofia para analisar o julgamento de um cara chamado Adolf Eichmann.
O Eichmann tinha sido um oficial nazista da SS, tinha ajudado a matar milhões de judeus e depois da guerra tinha fugido para a Argentina. Aí, em 1960, uma equipe do Serviço Secreto Israelense sequestrou o Eichmann e o levou para Israel, onde ele foi julgado e condenado à morte. E ela coloca uma coisa que é muito importante, que é o funcionário do nazismo, o Eichmann, ele não tem nada de satânico. O que ele tem é a incapacidade de imaginar aquilo pelo que os outros estão passando. É essa incapacidade de pensar nos outros que caracteriza o mal nele. E isso é um mal banal, o mal entendido como uma trivialidade, como uma banalidade. Então Eichmann estava cumprindo ordens. As ordens que o Eichmann cumpria não eram só para matar pessoas, eram para eliminar um povo, para cometer um genocídio. Algo que ia muito além de qualquer escala com a qual a humanidade tivesse trabalhado até ali. Ela acha que os crimes nazistas explodem os limites da lei. É de fato uma monstruosidade. Mas ao mesmo tempo não dá para a gente imaginar que tem algo satânico, como um princípio ativo que faz essas pessoas, como engrenagens de uma máquina, atuarem de maneira maléfica, assim, né? Elas estão ali realmente cumprindo ordens, né? Como o Eichmann fala a todo tempo. Agora, é interessante essa questão da a pessoa não se colocar no lugar do outro, uma falta de empatia, né? E essa falta de empatia, ela fala que tem a ver com quanto mais rasa a pessoa, menos empatia ela tem, simplificando, seria isso? Exatamente. Quanto mais superficial a pessoa é, mais fácil a chance de ceder ao mal. De agir sem pensar, sem se colocar no lugar do outro, sem conseguir imaginar aquilo pelo que os outros estão passando. Essa superficialidade, você acha que tem um componente de ignorância ou você acha que é simplificar demais? Eu acho que é simplificar, eu acho que tem mais a ver com uma falta de humanidade mesmo. Pensando, por exemplo, no Leibniz, que eu estava falando antes, o conhecimento é uma tarefa ética justamente porque quanto mais você conhece, mais você se entende parte de um todo. E mais você entende que se colocar no lugar do outro é o verdadeiro lugar que a pessoa deve ter na sua ação moral e na política. A banalidade do mal é essa incapacidade de imaginar aquilo pelo que os outros estão passando, aquilo que os outros estão vivendo. Eu passei 23 anos preso. Marcelo Loreno de volta. 2 meses e 25 dias na rua. Que foi aquele período em que ele fugiu e cometeu o atentado contra o Fórum de Itaquera. Quase 15 dentro dessa organização criminosa. 8 em Presidente Venceslau. E esses 8 junto com a Sintonia. A Sintonia é o grupo de lideranças do PCC. No primeiro raio de Presidente Venceslau. Um lugar que falava que era a nata, a essência do crime organizado de São Paulo, o qual fazia parte. Eu era um preso indisciplinado de alta periculosidade, né? Meu apelido era D2. Eu passei mais de 50 penitenciários do estado de São Paulo, mais de 5 anos de regime de isolamento, segurança máxima, chamado RDD, regime disciplinar diferenciado. Eu já tinha aceitado que a minha vida era aquilo, que eu ia morrer naquelas condições, não tinha expectativa de vida. E quando eu pensava também em sair, eu olhava a minha realidade. Eu falei para mim, não tem mais jeito. O sistema penitenciário se torna um mundo para você. E quando você comete uma falta, você é isolado desse mundo e você vai para um outro mundo que é pior ainda. E um dia eu me vi chegando nesse lugar e a verdade é que eu tinha se tornado um monstro. E eu não sabia que eu tinha se tornado um monstro. Aí eu olhava para o meu vizinho da direita e perguntava, por que você está aqui? Ninguém se encontra. É cada um numa celinha. O máximo que sai para o sol é em 5. E aí você tem vizinho de frente, de lado, na parte de cima, e você nunca encontra no antigo anexo. Você passa ali anos e você não sabe quem que é.
você passa a fazer uma amizade, vínculos, pela voz. E eu falava, você está aqui por quê? Ah, eu matei tantas pessoas. Ah, eu matei, cortei a cabeça. Ah, eu matei, esquartejei. Ah, eu vim de rebelião. Aí eu comecei a analisar a minha vida. Eu falei, meu Deus, eu sou um monstro também. Aqui eu queria fazer uma pausa rápida para a gente pensar. Pensar num leão. Para continuar vivo, o leão tem de estar o tempo inteiro matando outros bichos. Um antílope ou uma zebra, por exemplo. E a vida desse antílope ou dessa zebra vai servir para uma refeição ou para algumas refeições do leão e do bando dele. É uma situação cruel, mas ainda assim, o leão não é mau, não é um monstro. Não existe nenhum leão que se olhou no espelho e se achou terrível por matar uma zebra. Porque a maldade só existe num lugar, na mente humana. Então, eu resolvi conversar com um especialista em mentes humanas. Meu nome é Joel Birma, eu sou psicanalista, sou professor de Sistemas e Teorias de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo trabalho num programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica. Eu acabei de escrever um livro, O Trauma na Pandemia do Coronavírus, que acabou de ser editado há uns 3 meses pela Civilização Brasileira. Eu comecei pedindo para o Joel Birman me fazer um painel de como a psicanálise vê a maldade humana. A questão do mal, A questão do mal é um problema tratado no campo daquilo que nós chamamos de perversão. Desde o início do movimento psicanalítico, o Freud tentou pensar a questão das perversões, ligado fundamentalmente à ideia do fetiche, do fetichismo, onde você transforma o outro num objeto fetiche, de onde esse objeto perde a marca humana e ele se transforma numa coisa objetivada, objetificada, Então, acho que transformar uma pessoa num objeto é uma ação eminentemente perversa, Essa palavra fetiche, ao longo do tempo, ganhou uma conotação sexual. E não foi à toa. Quando Freud pensou sobre essa ideia de objetificar o outro, ele pensou no começo sobre distúrbios sexuais. Mas aí, lá pelos anos 30, 40 do século passado, houve um deslocamento da reflexão das perversões do campo estritamente sexual, onde elas estavam colocadas, como, por exemplo, o prazer com corpos mortos, ou a pedofilia, exemplos clássicos de perversão, E se passou a considerar que você poderia ser um sujeito perverso, mesmo que você não tivesse um sintoma, entre aspas, de uma aberração sexual como essas que eu acabei de dizer. Então, se passou a considerar que a pessoa perversa, a pessoa atravessada por esse mal, ela teria uma espécie de gozo sádico com o sofrimento do outro, com a dor do outro. Então, isso abriu bastante o conceito de perversão, de maneira que todas as formas, por exemplo, das práticas políticas totalitárias, a começar pela experiência do Holocausto, a experiência do campo de concentração, ela passou a ser encarada exatamente como esse gozar a partir do sofrimento e da dor do outro. E a partir dessa experiência do Holocausto, isso passou a ser estendido a todas as formas de práticas políticas totalitárias, onde os tiranos, eles se alimentam da dor e do sofrimento de uma parcela substantiva dos seus cidadãos, sobretudo aqueles que são seus oponentes. E antes de virarem ferramentas para o gozo dos tiranos, esses oponentes têm de passar por um processo de fetichização, têm de ser objetificados, têm de deixar de ser pessoas para virarem judeus, negros, mulheres, comunistas. Agora, professor, a partir do ponto de vista psicanalítico, é possível fazer essa distinção entre homens bons e homens maus? Porque eu acho que é interessante que a gente vê os bolsonaristas mais arraigados nessa necropolítica do presidente, muitos deles se denominam homens de bem, Por isso que eu acho que essa pergunta é válida. É possível a gente distinguir homens bons de homens maus? Eu acho que essa concepção psicanalítica da perversão como forma de interpretação do mal, como no sentido que eu te falei, do gozo, com a dor do outro, se a gente usar esse critério como parâmetro para definir o mal, eu acho que é possível a gente separar uma pessoa boa de uma pessoa má. Porque mesmo que todos nós neuróticos,
A grande maioria das pessoas são neuróticas, né? É engraçado falar com psicanalistas porque esses conceitos às vezes parecem, a maioria de nós neuróticos, numa conversa de leigos, parece uma coisa meio absurda de se falar, né? Mas entre os psicanalistas é plenamente normal, né? Não, é uma pessoa neurótica é aquilo que a gente chama de pessoas normais, quer dizer, pessoas que têm pequenas formas de sofrimento, têm pequenos sintomas, entendeu? Quer dizer, é isso que eu estou chamando de neurótico. Todo mundo é atravessado por conflitos psíquicos, né? Que o Freud, inclusive, diz que a marca do nosso psiquismo é aquilo que ele chama da perversão polimorfa infantil. Ele quis dizer com isso o seguinte, é que Freud inventou a existência de uma sexualidade que começa já desde a infância, existe uma sexualidade infantil que visa a realização do desejo, né, do gozo, né, e que nessa medida a sexualidade não se identifica mais com a reprodução da espécie tal como era definido desde a tradição do cristianismo antigo. E aí, ainda segundo Freud, nós, pessoas neuróticas, conseguimos recalcar essa sexualidade infantil. A partir de uma certa idade, a partir da incorporação de certos interditos éticos, nós não conseguimos mais fazermos certas maldades que as crianças pequenas são capazes de fazer. Então, nós fazemos essas coisas no campo da nossa fantasia, mas nós não passamos a ato. Então, a diferença aí é o seguinte, é que as pessoas que a gente chama de boas, quando elas imaginam um desejo de fazer mal ao outro, quando você diz assim, eu quero que fulano morra, quando a gente pensa isso, a gente se culpa. E essa culpa nossa, ela vai se apresentar sob a forma de sintoma, a gente vai fazer um sintoma neurótico, vai sonhar com isso, vai ter um pesadelo, ou a gente vai acabar se confessando isso publicamente através de um lapso para ter a censura do mundo sobre nós, está entendendo? Quer dizer, a gente arranja um jeito de pagar pelo que fez, simbolicamente falando. Enquanto que as pessoas ditas perversas fazem isso sem culpa. Elas exercem esse mal pelo mero exercício do prazer, porque elas não têm um recalcamento dessa sexualidade polimorfa infantil, entendeu? Essa é a diferença. o professor Joel Birman me falou de uma frase famosa do Freud. As neuroses são negativo da perversão. Quer dizer o seguinte, que aquilo que na perversão aparece como ato, na neurose aparece como negativo, aparece como fantasia. Mas isso faz a maior diferença do ponto de vista do comportamento social das pessoas, entendeu? Uma pessoa neurótica, ela sofre, ela se penitencia, ela faz sintoma, ela perde sono, ela tem pesadelo quando ela tem fantasia de fazer mal a alguém, enquanto que uma pessoa perversa não. Enquanto você escuta isso, se você é uma pessoa neurótica, ou seja, na medida do possível, uma pessoa normal, é capaz que você tenha puxado aí na sua mente alguns perversos famosos. E não, eu ainda não tô falando do nosso presidente. Eu tô falando de um tipo de perverso que faz muito sucesso no cinema e nas séries. O psicopata. Segundo o professor Joel, esse termo psicopatia é usado pela medicina para descrever o mesmo tipo de mente que a gente está descrevendo aqui. A mente de pessoas perversas. Quando se fala da categoria de psicopatia, é a maneira, num sistema classificatório nosográfico da psiquiatria, de falar daquilo que na psicanálise nós chamamos de perversão. Esse quadro clínico de pessoas que fazem mal aos outros e que gozam em fazer mal aos outros, isso cobre o campo das aberrações sexuais, o campo das pessoas que realizam crimes, grandes ou pequenos crimes, pessoas que têm corrupção de ordem moral, por exemplo, Eduardo Cunha, um exemplo disso, né? E não custa lembrar, o que separa o perverso ou o psicopata das pessoas normais não é a maldade em si, é a ausência de culpa. Outra coisa importante de ser dita é que psicopatia não é sinônimo de doença mental. Desde o século XIX, quando a categoria de psicopata foi pensada na psiquiatria, ela aparece na psiquiatria inglesa do século XIX com uma denominação de moral insanity, insanidade moral. E é muito interessante essa denominação, porque quando você diz que alguém tem uma insanidade moral, você não diz que uma pessoa tem uma doença. Ela tem um desvio de conduta, ela tem um desvio de comportamento que vai na direção do mal. Esse é justamente o ponto que eu ia chegar, porque quando você considera uma doença, você, de certa forma, exime aquela pessoa de culpabilidade, certo? Exatamente, é isso aí.
enquanto que essas pessoas elas têm que ser responsabilizadas pelo que elas fizeram. Por exemplo, meses depois que o Trump foi eleito nos Estados Unidos, houve todo um conjunto de manifestações da Associação Psiquiátrica Americana, estimulada por jornalistas, querendo saber, afinal de contas, o que se passava com Trump. Então, a avaliação unânime que apareceu lá entre os psiquiatras americanos e psicanalistas é que o Trump era um psicopata, de que o Trump é um perverso. Aqui no Brasil não houve nenhum movimento conjunto para diagnosticar o presidente, mas o professor Joel Birman não hesita em fazer esse diagnóstico. Da mesma forma que a gente pode dizer que o Bolsonaro é um psicopata ou um perverso, quando ele diz, muito antes agora de todas as barbaridades que ele disse durante a pandemia, né, que a ditadura matou pouco, devia ter matado uns 30 mil, a começar pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, exato, isso ele disse há quanto? Há 30 anos, né? Há 30 anos atrás, não lhe aconteceu nada. Na verdade, essa entrevista em que o Bolsonaro defende a tortura e prega uma guerra civil foi concedida à TV Bandeirantes em 1999, ou seja, há 22 anos. Da mesma forma como agora, no impeachment da Dilma, ele dedica o voto dele pró-impeachment da Dilma, né, ao torturador Mor, que é o ídolo dele, né, que foi o torturador da Dilma. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Então, um sujeito que, no momento dramático desse, quer caçar um presidente da República, preza o torturador dessa pessoa, mostra o nível de psicopatia ou de perversão que esse sujeito tem, né? Acho que esse talvez tenha sido o episódio mais claro desse aspecto, né, professor? Eu acho, exatamente, porque ele é uma derivação dos porões da ditadura. Quer dizer, o Bolsonaro não é um Geisel. O modelo do Bolsonaro são os torturadores da ditadura. Ele é mais o Ustra do que o Geisel. É mais o Ustra que o Geisel. Eu acho que o que o Bolsonaro faz hoje diante de nós, quando diz isso é uma gripezinha, para de frescura, macho não faz isso, ele está nos torturando como brasileiros. O que o Bolsonaro faz é nos torturar, a não nos oferecer aquilo que o mundo todo está tendo acesso, que são vacinas. O que ele está fazendo é nos torturar. E isso não é uma metáfora, isso é uma prática social do Bolsonaro. E ele está gozando com isso. Ele está gozando com isso, com certeza. E quando a gente fala gozar, a gente está falando de sentir prazer, né? Exatamente, é isso aí. Hoje eu consigo entender que Satanás, ele já tinha me dominado e ele estava esperando sua hora para ceifar minha vida. Marcelo Loreno de volta. Eu saí de um regime diferenciado, um RDD, e fui para a penitenciária de Araraquara. Cheguei lá, estava toda a cúpula, né, a qual também eu comecei a fazer parte, e eu tinha uma amiga minha, que é minha advogada, e eu tive um problema dentro da prisão, e a minha advogada não pôde ir. Ela mandou outra advogada no lugar. E essa amiga dela foi. Mas além de falar sobre as questões legais, ela começou a falar de Deus. Que Deus podia mudar a minha vida. E Marcelo, me conta um pouquinho desse começo. Como é que foi para você esse primeiro contato, sabe? Você sabe, é um animal que você tranca ele e você só judia, bate, tudo. Então ele só está acostumado com aquilo ali. E de repente entra uma moça no meu caminho. Eu tinha 32 e ela 28. Começou a falar para mim que Deus podia mudar minha história. Viramos amigos, né? A gente percebe quando os sentimentos começam a mudar. Mas eu sempre fui uma pessoa muito reservada. E até que um dia a gente assumiu que estava gostando um do outro. E eu falei para ela que eu não tinha nada para oferecer para ela. Eu falei para ela, eu sou bandido, eu estou enterrado vivo, não tenho mais perspectiva de ir embora. Sabe, eu acho que você está investindo na pessoa errada, eu sou muito sincero. Ela falou, não, Deus pode mudar a tua vida, eu vou te ajudar, eu não vou te abandonar. A gente, sabe, ela começou a me dar uma injeção de ânimo. Ela começou a fazer eu sonhar. Ela falou, quero te dar uma vida nova, uma vida embrulhada para presente, você pode sair dessa, ser um rapaz novo, um rapaz bonito. Aos poucos, o Marcelo foi aceitando essa nova situação e ainda na cadeia, casou com essa moça. Daí ela virou minha esposa, me deu uma filha, começou a vir me visitar e eu falava para ela que é um lugar, eu estou falando de Presidente Venceslau, eu falava para ela que é um lugar que você entra, muda
e sair calada. Mas esse conselho não surtiu efeito. Ela fez umas amizades em porta de cadeia, acabou falando que não devia, e um dia teve um problema. Os caras falaram, sua esposa falou demais, em cima do que ela falou, quero que ela prova, e se não provar, eu vou querer a vida dela. Eu já tinha uma filhinha de 2 anos. Ô Marcelo, você pode dizer o que ela falou ou você acha ruim pra você? É coisa fofoca de mulher. Ela estava fazendo um trabalho para um cliente, um rapaz que ele já tinha matado a mulher, o irmão, o gerente, e ela foi fazer um trabalho para esse preso. Ela fez amizade com a mulher desse preso, com outro pessoal. Aí mulher fofocando tem que falar que se marcar ele matou por interesse, se marcar ele é corno, um monte de conversa furada, sabe? E outra, ela falou por redes sociais, né? Então o cara falou que ela estava caguetando ele de tabela na linguagem do mundo. E por tudo isso, as lideranças do PCC chamaram o Marcelo Loreno e avisaram que a vida da mulher dele estava na balança. Então eu cheguei a falar o quê? Ela é minha esposa, eu concordo que ela errou, mas se eu deixar matar ela, o que eu vou falar para a família dela amanhã depois? O que eu vou falar para minha filha amanhã depois? Se eu não conseguir salvar a vida dela, eu prefiro morrer junto com ela. Aí foi falado para mim, olha, por tudo que você já fez pelo crime, tanto dentro da prisão quanto na rua, se você arrumar uma sentença que ela seja tão pesada quanto a morte, talvez eu consiga levar em consideração a vida dela. O Marcelo ouviu em silêncio, depois foi pra cela e passou a noite em claro, pensando. No outro dia, eu falei, olha, eu arrumei uma forma de punir e se vocês aceitar, para mim ainda vai ser uma oportunidade, eu vou ser grato. E se vocês não aceitar, eu prefiro morrer junto com ela, porque eu não vou carregar esse peso nas minhas costas. Aí eu expus. O que Deus pôs no meu coração? Ela não advogar mais pro crime, acabar com a carreira dela, ela não ia ter mais contato com família de preso, e eu ia tirar o nome dela do rol de visita. Então eu estava abrindo mão da única coisa que eu tinha, que era a minha visita. Porque antes de eu conhecer ela, e antes dela me dar uma filha, a minha vida era o crime. A minha vida era essa facção. Para mim, matar e morrer era tudo a mesma coisa. Então, os meninos falaram, é uma situação pesada, eles aceitaram. Eu só pedi uma condição, eu só peço uma oportunidade para mim ter uma última visita e explicar para ela o que está acontecendo, o que foi conversado. Eles me concedeu, ela veio, trouxe minha filhinha, tinha 2 aninhos e pouco na época, eu expliquei para ela, foi muito choro, juras de amor, e ela foi embora. Quando aquela porta fechou, eu pensei, nunca mais vou ver minha família. Eu comecei a sonhar e de repente mataram o meu sonho. Isso foi na virada do ano de 2013 para 2014. O Marcelo tinha mais 10 anos de pena para cumprir. Isso se você não morrer ou não arrumar mais cadeia, né? Eu me vi pior do que eu estava, porque antes de eu conhecer ela, eu não tinha expectativa de nada, eu já tinha aceitado. Aquela era a minha vida. E de repente entra essa moça, me dá uma família, e me faz sonhar e de repente eu perco tudo de novo. Aí entrou a parte mais difícil. Começou a me bater a depressão, a angústia, e eu comecei a cheirar 10 gramas de cocaína da pura todo dia. E um dia eu passei a noite toda cheirando essa droga, sozinho dentro da cela. No outro dia eu não fui pro banho de sol. Quando eu pulei da cama, eu já caí no chão. Eu caí no chão tudo cagado, mijado, retorcendo, aqueles flash querendo apagar. Um frio que eu nunca senti na minha vida. A morte sem Deus, ela é tão... É o próprio inferno vindo te buscar. E eu se retorcia para lá e para cá. Eu não conseguia mais falar. E eu segurando a língua para ela não enrolar. Eu sabendo que se ela descesse eu ia morrer sufocado. E eu não tinha ninguém ali para me socorrer. Não tinha ninguém. E eu nessa situação, a única coisa que eu lembro é só o meu cérebro funcionava. Eu sabia que era fração de segundo. Aí eu pronunciei, só o cérebro gritava.
Eu clamei assim, Senhor, tende misericórdia de mim, Senhor. Não deixa eu morrer nessas condições, não. Eu prometo que o Senhor me dá a vida de novo. Eu vou me converter, eu vou me batizar, eu vou dar testemunho, eu vou pregar o teu evangelho. E eu comecei a voltar. E quando eu comecei a voltar, eu tomei um banho rápido e deitei. Ali eu já tinha tomado uma decisão. No outro dia eu saí para o banho de sol, que é o espaço que você tem para se relacionar com os outros presos, e eu chamei a liderança da qual eu fazia parte e falei para os meninos, eu parei. Os caras falaram que eu estava ficando louco, falou, qual que é essa droga que você está usando aí que nós também quer? Essa é da boa, dá um pouco para nós. Falei, parei, irmão. Vou me apegar com Deus. E foi 1 ano clamando para Deus. 1 ano clamando a Deus. Aí, no dia 3 de dezembro de 2014... chegou uns papel lá para mim assinar que eu tinha ganhado 10 anos da minha pena. Anos antes, a defesa do Marcelo tinha entrado com um recurso argumentando que no ataque do Fórum de Itaquera, ele estava junto com só mais uma pessoa, e que isso não era suficiente para uma condenação por formação de quadrilha. E naquela data, finalmente, a justiça tinha acatado esse recurso, e o Marcelo ia ser solto. Eu li trocentas vezes, começou a passar um filme na minha mente. Eu falei, nossa, eu vou voltar pra rua, não acredito. E quando foi dia 4, eu saí pro sol, chamei a liderança a qual fazia parte, falei, ó, ganhei minha condicional, qualquer momento eu tô indo embora, né? Amo vocês, mas eu vou seguir meu caminho. Os caras falaram amém. Dia 5 de dezembro, que eu saí pro sol ainda, depois do sol, foram lá na minha cela, mandaram juntar minhas coisas, passar endereço. Tava saindo de Presidente Venceslau pela porta da frente. Eu tô escrevendo esse texto na primeira semana de abril de 2021. O Brasil tá chegando numa média diária de 4.000 mortos pelo coronavírus. E nos jornais eu leio que o novo ministro da Saúde, o quarto do governo Bolsonaro, reduziu de novo as previsões de vacinas disponíveis até o fim do mês. Eu leio também que em agosto do ano passado foi oferecido a esse mesmo governo um lote de 70 milhões de vacinas. Vacinas que começariam a ser entregues em dezembro do ano passado e que o governo não comprou. Então aqui não resta dúvida. O governo Bolsonaro é diretamente responsável pela morte de dezenas de milhares de pessoas. Talvez centenas. Quer dizer, a maldade tá aí, escancarada, registrada em números e em documentos oficiais. Mas existe uma segunda camada nessa discussão toda. Porque a gente vive aí pelo mundo, fazendo merda, matando bois, frangos e pés de alface só pra continuar vivendo. E tem gente que vai pra guerra, tem gente que ganha vida em profissões em que matar outra pessoa faz parte do dia a dia. E no fim, cada uma dessas pessoas tá o tempo inteiro contando uma história, criando uma narrativa na própria cabeça. E no bolsonarismo, a narrativa muitas vezes é mais forte do que a realidade. Bolsonaro é o mito que vai salvar o Brasil dos comunistas. A pandemia está sendo usada para enfraquecer o governo e a cloroquina é a verdadeira solução. E os bolsonaristas saem na rua berrando essas coisas, aspergindo gotículas de coronavírus e batendo no peito dizendo que eles, aquele bando de maluquetes em surto, que eles são os verdadeiros cidadãos de bem. Aí eu olho para tudo isso e fico me perguntando até que ponto é possível fazer essa distinção entre homens bons e homens maus. E mais do que isso, até que ponto é possível que alguém tenha consciência da própria maldade? Eu perguntei sobre isso para todos os meus entrevistados, mas eu vou começar pelo Frei Beto, porque a resposta dele foi a mais surpreendente para mim. Posso dizer objetivamente que é uma pessoa má, Tomás, mas ele não se considera um homem do mal e nem considera que está fazendo maldade. O Bolsonaro? Nem ele, nem ninguém, nem Hitler. Ninguém que pratica o mal tem autoconsciência de que eu sou uma pessoa má. Esse é um princípio que vem da Idade Média, do meu confrade Tomás de Aquino, e é um dos princípios absolutos da filosofia. Ele diz o seguinte: em tudo que uma pessoa faz, ela busca a própria felicidade. Então, quando Hitler aprontou o que ele aprontou, ele buscava a felicidade dele, aquilo que ele considerava
as condições para ele ser feliz. E para ele ser feliz, ele precisava ser extremamente poderoso, dominar o mundo, etc. Mesma coisa acontece com o Bolsonaro, sabe? Não tem consciência de estou fazendo mal. Pelo contrário, ele acha que está fazendo um bem, limpando o Brasil de comunistas, de marxistas, de esquerdistas. Quando ele se vincula a milicianos, ele acha que os milicianos estão fazendo o que a polícia não faz, que é, sabe, não tem que prender traficantes, etc. Tem que matar. Mas ele não tem consciência que é mal. Isso não existe. Eu volto a Santo Tomás de Aquino. Em tudo que uma pessoa faz, ela, mesmo, ele fala, mesmo quando ela pratica o mal, ela busca a própria felicidade. Ninguém age contra a sua própria felicidade. Todos nós, sem exceção, temos uma ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias que regem a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Não há ninguém que não tenha ideologia. Há muita gente que supõe não ter ideologia, isso é outra coisa. A ideologia é o óculos que a gente tem por trás dos olhos. Quando eu uso o meu óculos normal, eu uso para enxergar as coisas melhor. Mas ao enxergar as coisas, eu não enxergo os meus próprios óculos. Assim ocorre com a ideologia. E aí sim, existem ideologias que estão arraigadas de maldades. Ideologia nazista, ideologia fascista, e por aí vai. Então, o que existe é isso, não que a gente possa separar a humanidade em maus e bons. Não, todos nós, seres humanos, sem exceção, somos um feixe de contradições. É bastante impressionante a gente pensar nisso, né? De que nenhum homem se considera mal. E o senhor, pela trajetória do senhor esteve na luta armada, o senhor foi preso, né? Mesmo nesses extremos, o senhor nunca conheceu um homem que o senhor olhasse para ele e falasse: ah, esse é um homem que sabe como ele é mau e que aceita esse papel, sabe? Não, eu conheci homens torturadores. Ele sabe que faz mal aos outros, mas não que ele se considera mal. Vou te contar um episódio. Esteve preso comigo, aqui no DOPS de São Paulo, o padre Marcelo Carvalheira, que depois veio ser arcebispo da Paraíba. Ele acabou sofrendo processo, ficou mais ou menos um mês ou 2 preso, né? E aí a auditoria militar reconheceu que a prisão dele tinha sido um equívoco, não podia ser acusado de nada, a não ser o fato de ele ser assessor de Noel da Câmara. Então, o padre Marcelo tinha sido preso, como eu também fui, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E ele só poderia ser solto também em Porto Alegre, já que ele foi preso lá. E aí chamaram uma equipe do DOPS para levá-lo de carro de São Paulo a Porto Alegre. E veio dirigindo essa equipe um dos torturadores, que eu não me lembro o nome, mas ele era conhecido como Pudim. Pudim era o apelido de Raul Ferreira, um delegado do DOPS. E era um cara terrível, terrível. Aquele cara que tinha prazer de pendurar a pessoa no pau de arara horas, muito choque elétrico, e ria quando a pessoa gritava, chorava, esperneava, enfim. Pois bem, o padre Marcelo entra na viatura do DOPS com o Pudim e mais alguns policiais, e o Pudim diz para o motorista: vamos passar lá na minha casa que eu tenho que despedir da minha mulher. Então, vai num bairro, que eu não me lembro qual, né, de classe média baixa, e chega lá, é a casa do policial do DOPS. E ele desce, e daí a pouco ele volta e chama o padre Marcelo para entrar. Os outros ficam na viatura. O Marcelo entra e ele fala: vamos tomar um lanche aqui antes de viajar. O Marcelo ficou absolutamente chocado de ver um cara que era um pai de família, que tinha criança, um cachorro que ele cuidava bem, veio para o colo dele, um lanche na mesa, sabe? Esse era o Pudim. Então é isso. Que loucura essa história. Pois é loucura isso. Mas é isso, essa é a realidade. E o padre Marcelo tinha sido torturado por esse policial? Não, ele não foi torturado fisicamente, mas ele viu, por exemplo, nós dois, o Marcelo e eu, ficamos presos numa cela de grade aberta ao lado da cela do Jeová de Assis Gomes, que depois foi assassinado. O Jeová
era um estudante de física da USP, barbaramente torturado e quebraram as 2 pernas dele. A gente via o Jeová na cela, todo engessado. O Pudim torturava com energia 220 e o Jeová resistiu bravamente. Uns raros casos assim de resistência. Até os torturadores falavam: agora você vai assistir um programa de televisão, e punha os fios nele. Ele falava: pode mudar de canal, porque isso aí não vai funcionar, não. E aí um homem desse chega em casa e faz carinho no cachorro, na criança. Exatamente, faz carinho na criança, na mulher, trata, sabe? É uma cena bucólica ali, bizarra, sei lá como traduzir isso. Eu fiz a mesma pergunta pro Joel Birman, mas coloquei um cachimbo psicanalítico nela. Os perversos, os psicopatas, têm consciência da sua própria maldade? Você tem pessoas perversas que se dão conta de que são perversas e tem pessoas perversas que percebem que elas têm uma certa diferença com as pessoas, entre aspas, ditas normais, né? Mas não chegam a se julgar por causa disso, entendeu? Quer dizer, elas levam a vida como se aquilo fosse uma particularidade delas e que elas não conseguem fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Então, Tessa Lacerda... Eu tendo a concordar com Frei Beto. Pouquíssimas pessoas agem por malícia. No geral, as pessoas pecam por ignorância. Porque quem está fazendo mal dificilmente está... Eu não vou dizer que é impossível, não acho não. Acho que tem muita gente sádica. Então, eu acho que tem uma diferença importante aí. Porque uma coisa é raramente ou dificilmente. Outra coisa é nunca. Não. Eu acho que tem gente sádica. Se você voltar um pouquinho aí no seu tocador, vai perceber que no fim dessa última frase, a Tessa esboça um sorriso. Que pra mim soou como um sorriso de ironia e de nervoso ao mesmo tempo. Porque se alguém pode falar de gente sádica, caro ouvinte, esse alguém é a Tessa Lacerda. Porque ela conheceu essa gente antes de nascer. Então eu vou fazer uma pausa na filosofia pra gente falar sobre uma história pessoal da Tessa. Uma história que certamente vai fazer você ouvir o resto do que ela tem pra falar, de um jeito diferente. Essa história aconteceu no começo da década de 1970. Foi a fase mais brutal da ditadura militar, em que o assassinato de dissidentes, ou mesmo de vozes discordantes, tinha virado algo cotidiano. Nessa época, os pais da Tessa eram militantes de uma organização de resistência à ditadura chamada AP, Ação Popular. Meu pai era um dirigente regional, era dirigente no Nordeste, e minha mãe era uma militante da AP. Eles se conheceram lá, se apaixonaram, se casaram, e nesse momento, em 72, eles estavam saindo da linha de frente da militância, porque tinha muita gente caindo, como se falava, né? Sendo presa, morta, desaparecida, e já estavam tentando estabelecer uma vida mais sem uma atuação tão ativa. Então, meu pai, inclusive, estava trabalhando com nome falso na Companhia de Águas e minha mãe trabalhando como jornalista, como ela já era jornalista na época. Apesar disso, eles foram presos, ela esperando o ônibus na frente do elevador Lacerda, no centro de Salvador, e meu pai saindo da casa deles na rua, que eles moravam no bairro de Boa Viagem. Minha mãe foi encapuzada, ela não, como ela conhece muito bem a cidade, ela foi tentando saber para onde que estavam levando ela. Ela acha que é um quartel perto do Campo Grande, salvo engano, e foram levados para lá junto com outros militantes, mas não podiam se falar. Depois disso, minha mãe ficou presa 42 dias, ela estava grávida de mim, e meu pai foi enviado para Recife, onde havia um centro do DOI-CODE, e em menos de uma semana ele foi morto sob tortura. A morte dele saiu nos jornais, saiu no Jornal Nacional, mas saiu com o que era chamado de teatro da ditadura, uma versão oficial forjada, inventada. Então, segundo essa versão oficial, ele e um outro companheiro, José Carlos da Mata Machado, tinham sido levados para o encontro com um terceiro elemento, como eles dizem. Eles tinham sido levados para o centro de Recife, 6 horas da tarde. E esse terceiro, percebendo a emboscada, teria atirado em meu pai, que teria morrido lá no local mesmo. Então, essa foi a versão oficial. A gente conseguiu provar que ele foi morto sob tortura.
né? E tinha um depoimento de uma pessoa que limpava as celas e que viu ele lá, quase morrendo, enfim, todo ensanguentado e tal. Minha mãe, as pessoas do exército não acreditavam que ela estava grávida, ela chegou a ser torturada com choques elétricos. Só que minha mãe era um pouquinho conhecida como jornalista, né? Então tinha uma pressão do chefe de redação para não acontecer nada com ela, né? Então ela começou a ter uma tosse, parece, muito grande, e queriam levar ela para fazer raio-x. Ela falou: não vou fazer raio-x porque eu tô grávida, não vou fazer raio-x. Enfim, mas ela chegou a ser torturada mesmo, né? Ficou lá, presa ainda mais de 40 dias. Depois, quando ela foi solta, ela não podia sair de Salvador. Ela tentou recuperar o corpo de meu pai e foi em vão. Descobrimos depois que ele tinha sido jogado numa vala comum e depois todos esses ossos dessa vala comum foram transferidos para uma outra vala comum a céu aberto. O resultado é que nós nunca conseguimos recuperar o corpo de meu pai. Por causa disso, a mãe da Tessa não tinha como colocar o nome dele na minha certidão de nascimento, porque no Brasil quem registra a criança é o pai. Eu só tive o nome de meu pai na minha certidão depois dos 15 anos. Então, é muito difícil fazer o luto quando você não tem um corpo, né? E hoje, de certa forma, a gente está vendo milhares de famílias. Não são situações iguais, mas tem uma semelhança aí, né? De não poder velar, né? Não poder sepultar, né? Sim, com certeza. Agora você, quer dizer, você foi presa e torturada antes de nascer, é isso? Eu estava dentro da barriga. Depois, quando ao longo da vida eu tive que fazer algumas vezes eletroencefalograma. Agora chamava outra coisa, né? Chamava eletroencefalograma, mas para ver se tinha algum dano orgânico e tal, não tem, tá tudo bem nesse aspecto. Agora, claro que é um negócio terrível, você já nasce numa situação destituída do seu pai, destituída do nome dele, enfim. E aí, quando eu perguntei para Tessa Lacerda sobre as origens da maldade, ela voltou a me falar da ignorância. Que ignorância é essa? É a ignorância desse bem. É a ignorância de que você é parte de um todo. E de que fazer bem ao outro é fazer bem a si mesmo. Que você agir em comunidade e pela comunidade é algo que dá um bem para você. No geral, as pessoas, primeiro, só buscam o bem por interesse próprio, mas Leibniz diria, já está valendo. Tá? A pessoa está lá tentando fazer o bem, mesmo que seja por interesse, então está ajudando alguém. Que seja um político governando bem para ter voto nas próximas Exatamente, eleições. Um político que está ajudando o Butantan a ter vacinas para ganhar uma popularidade para se candidatar nas próximas eleições. Um político que a gente não vai falar o nome, vamos supor que tenha um político. Leibniz falaria, bom, está valendo, porque pelo menos ele está fazendo por interesse próprio, mas a ação em si é uma ação boa. A essa altura, eu imagino que você esteja aí, esperando o veredito sobre o presidente da República. Afinal, o diagnóstico de psicopatia já foi dado. Mas será que ele se vê assim? Como um perverso? Como um assassino, genocida, incapaz de ter empatia? A gente vai te responder isso, mas antes... A primeira vez que você matou um homem foi sem querer, né? Foi. Numa briga ali, né? Como é que você se sentiu nessa primeira vez, Marcelo? Você pode falar um pouquinho sobre como é que é tirar a vida de alguém? Sim, eu vou explicar de uma forma clara e resumida, que ninguém te explicou. Primeira vez é remorso. Segunda vez, você se sente mais confortável. E depois você vai se especializando, aquilo ali, você passa aquilo ali como uma profissão. Tanto que eu virei um dos maiores bandidos de São Paulo. Você põe lá no Google, você vai ver lá. Hoje eu falo para vergonha de Satanás, para a glória de Deus, mas você vira profissional. Agora, Marcelo, eu acho que tem alguns homens que fazem maldade acreditando que estão fazendo bem. Quando você estava cometendo os crimes que você cometeu, você se considerava um homem mau ou não? Você se considerava um homem bom, que estava fazendo o que era certo para você naquele momento, sabe? Satanás, ele cega você de uma tal forma que eu achava que aquilo que eu fazia, eu achava que era certo. Eu me considerava um soldado de guerra.
E até hoje eu me considero, mas um dia eu fui usado na mão de Satanás. Por quê? Eu achava que o povo, eu achava que a sociedade, olha o que Satanás pôs na minha mente. Eu achava que o povo era covarde. Eu vou fazer minha justiça. E eu cresci achando que aquilo era justiça. Hoje eu entendo que eu estava totalmente errado. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz no livro de Romanos 13 que toda a autoridade ela é constituída por Deus. Eu consigo entender hoje, eu já fui um homem milionário, mas eu era pobre. Hoje eu sou pobre, mas hoje eu sou rico. Porque se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Ô Marcelo, em algum momento nessa sua vida de crime, você tinha prazer no que você fazia? Você gostava de ser um cara mau, vamos dizer assim, para simplificar? Eu não tinha aquele sentimento. Eu me tornei profissional. Quando eu ia fazer as coisas, era tudo milimetricamente calculado, estudado. E, em primeiro lugar, é a minha segurança e das pessoas que estão comigo. E, em segundo, aquele que não reagia. Tanto que quando a gente entrava para dentro das coisas, a gente falava, ó, Deus sempre me chamou como líder. Então, eu sempre falei, o bom tratamento como o mau tratamento vai depender unicamente, exclusivamente de cada um de vocês aqui. Tá tudo dominado, nós não veio mexer com ninguém, não veio buscar o dinheiro, então vocês ficam tudo de boa, que não é nada com vocês. Agora, se alguém tentar reagir... Mas você não era então, um cara... Ali... Você não era um cara que gostava... Porque tem gente que é assim, né, Marcelo? Tem gente que gosta de cometer maldade, né? Não, eu nunca gostei. Eu sempre fui uma pessoa consciente, muito equilibrado. Toda vez que eu cometi um ato que veio trazer consequências de uma vida, foi algo que é tipo assim, ou era eu ou era aquela pessoa. E o nosso presidente, permitindo que milhares de pessoas morram sufocadas todos os dias. Na figura individual do Bolsonaro, o senhor diria que ele tem consciência da própria maldade? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Bolsonaro não tem nenhuma ingenuidade em relação àquilo que ele faz. Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Basta olhar para a cara do Bolsonaro para você perceber de que se trata. E aí, para além de Bolsonaro, existem os bolsonaristas. 58 milhões de brasileiros votaram no deputado do baixo clero que usou o microfone do Congresso para homenagear um torturador. E mesmo diante da incompetência total, da perversidade, do deboche diante dos mortos e de seus familiares, 1/3 dos brasileiros ainda apoia Bolsonaro. Joel Birman, alguma explicação? Eu acho que o Bolsonaro galvanizou todos os ressentidos desse país. Pessoas que acham que o mundo está devendo para eles, que são as pessoas fracassadas, as pessoas que não têm talentos, que não conseguem fazer com que a vida dê para elas um lugar ao sol. Esta é a massa do fascismo que apoia o Bolsonaro. Essa é a minha opinião. Agora, o senhor acha que são majoritariamente perversos? Olha, não são necessariamente perversos, né? Mas eles podem, uma parcela deles certamente é. Você pega um cara desse que nem o Daniel Silveira, não é esse o nome dele? Nossa, mas também o senhor está caprichando, né, na escolha. Não, estou dando um exemplo radical. Você olha a aparência dele marombada, você percebe claramente que ele quer te botar medo. Esse tipo de medo que ele provoca na gente é de um sujeito perverso. O que um perverso faz? Ele quer botar o medo dele dentro da gente. Agora, acho que tem nessa massa dos ressentidos pessoas que não são perversas, mas que têm os seus gozos derivados a partir dessa prosa toda que o Bolsonaro propõe, entende? Então, cara, a gente tem que pensar o seguinte, uma das nações mais cultas da história do Ocidente, a Alemanha, multidões apoiaram Hitler, não era 30%, era 80%. E as famílias achavam orgulho em enviar seus filhos jovens, homens, para a frente de batalha. E assim a gente volta para o conceito cunhado pela Hannah Arendt, a banalidade do mal. Um conceito que vem sendo atualizado e ressignificado conforme o local e a ocasião. No que diz respeito ao Brasil, a Tessa Lacerda me falou de uma filósofa contemporânea chamada Denise Ferreira da Silva. A Denise Ferreira da Silva diz que essa lógica, no caso de países como o Brasil, em que há uma violência, sobretudo racial,
muito grande, ela não é simplesmente uma lógica da exclusão do outro, ela é uma lógica da obliteração, ou seja, da destruição e da eliminação do outro. Tem a ver com essa ideia de que há outros que são diferentes de mim e esses outros são desumanizados, são destituídos da sua humanidade. E é por isso que eles devem ser destruídos, eliminados, e não apenas excluídos da sociedade política. Lembra do que o Freud falava? Que a perversão começa com um processo que faz o outro ser visto como um objeto, não como um ser humano? Pois é. E é essa destituição da sua humanidade que, de algum modo, permite essa indiferença ética com a violência. Então, a explicação desse modo explica muito o que a gente está vivendo hoje no Brasil. O que a gente está vivendo hoje, não. O que a gente está vivendo há séculos no Brasil, mas que está, neste momento, de maneira gritante aparecendo, né? E, de novo, onde entra Bolsonaro nessa equação? Eu acho que ele tem um projeto genocida. Era por isso que eu estava querendo me remeter a essa questão de um outro que é destituído de sua humanidade. Não é um outro individual, né? É a população negra ou as populações das favelas. Mbembe, por exemplo. Achille Mbembe é o filósofo camaronês que cunhou o termo necropolítica, a política da morte. Não por acaso ele tem aparecido muito nos nossos episódios. E para além da necropolítica, Mbembe fala também do devir negro do mundo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que aquela população, que foi a população escravizada, que foi a população que mais sofreu, esse sofrimento agora vale para todo mundo. Essa noção de que é algo que acontece como um projeto político. Bolsonaro, ele não tem nada de uma ignorância ou de uma ingenuidade. É um projeto político. O que se tem com esse governo é a explicitação da ideia de que só pode existir um tipo de vida, né? E quem está fora dessa norma aqui tem que ser não apenas excluído, mas eliminado. Por isso que eu acho que ficar falando que a vacina não vale nada e que a máscara não adianta nada, né, tem a ver com um projeto orquestrado de os piores vão morrer logo e a gente vai fazer uma limpa na sociedade brasileira, né? É o tipo de raciocínio que só pode vir de alguém que tem uma completa indiferença ética em relação ao outro, ou essa incapacidade mesmo de imaginar o que o outro está sentindo. Por que essa coisa, não vou usar máscara no meio de uma pandemia? Porque eu não estou nem aí para o outro. Mas é que se você for conversar com uma pessoa dessas, são poucas as pessoas que vão te responder isso. Eu não estou nem aí para você. Não é? Existe a criação de uma narrativa, existe uma ideologia que dá o suporte para isso. Sem dúvida. A criação de uma narrativa que diz que só os melhores é que podem vencer, que as pessoas têm que ter mérito e se elas batalharem, elas vão conseguir. A ideia de que você é empresário de si mesmo. Você não tem um coletivo, você não tem ideia de comunidade. Cada um está atomizado na sociedade. Não é que a pessoa fala, não estou nem aí para o outro, mas ela efetivamente não está, porque perdeu-se a ideia de comunidade. Se o capitalismo coloca no auge a noção de indivíduo, o neoliberalismo vai transformar esse indivíduo num empresário de si mesmo, que não depende de ninguém. Isso implode estruturas sociais como sindicatos, mas também implode um sentimento de coletividade, porque você tem ideologias neoliberais sustentando a ideia de que tudo que você fizer depende de você e que você merece o melhor. Agora é curioso, né, Tessa? Porque quando essa estratégia pessoal falha, aí a reclamação é com o governo que não fez o que tinha que fazer, né? Você não tem essa impressão? Totalmente, mas é claro que essa estratégia pessoal vai falhar. É uma cegueira, né? Você não consegue conceber a ideia de que você não tem direitos trabalhistas, você não tem educação de qualidade, saúde de qualidade. Você perde completamente a noção de comunidade. E não dá certo. O que eu acho que a pandemia está mostrando, e muita gente falou isso, é o fracasso do neoliberalismo. Pena que não é o que os neoliberais pensam, né? No fim da minha conversa com a Tessa, eu perguntei para ela sobre a natureza da nossa discussão, sobre a importância de se trazer a questão da maldade humana
para o debate público. Eu acho que a gente precisa analisar esses fenômenos de uma maneira coletiva, porque se for individual, então cada um de nós, eu, você, o que a gente está fazendo parado que não tirou aquele homem lá de cima? Porque não é uma questão de voluntarismo. Você tem uma explicação que é coletiva, que é social, que é política e econômica. É por isso que a questão da maldade, se a gente concentrar só no indivíduo, eu acho que ela perde essa dimensão mais ampla do problema. A não ser que a gente faça essa passagem que Hannah Arendt está fazendo. O indivíduo é uma peça de uma engrenagem que está funcionando para exterminar. E a Alemanha meio que fez isso também, não fez? Quer dizer, Hitler personificou esse mal, mas a Alemanha se mudou profundamente como nação também depois disso, não como sociedade? Totalmente. Mas o que a Alemanha fez, né? A Alemanha conservou boa parte dos campos de concentração e as escolinhas alemãs levam os estudantezinhos para visitar os campos e para ver o horror que os antepassados deles fizeram, para que nunca mais aconteça. Agora, o que nossa sociedade é enquanto sociedade? A memória das pessoas atingidas pela ditadura civil-militar é uma memória, não virou história, não é algo coletivo. Parece que só diz respeito aos familiares dos mortos e desaparecidos, quando, na verdade, é uma ferida no tecido social. Então, jamais a gente teria eleito alguém como o Bolsonaro, que na tribuna do Congresso fez um elogio a um conhecido torturador. Isso por si só seria motivo para esse cara ter sido preso lá, né? Ele não sofreu nenhuma penalidade, nenhuma. Então eu acho que tem uma ligação direta entre essa maneira como a sociedade brasileira encara a própria história e o que nós estamos vivendo hoje. Antes de terminar, como de costume, eu quero te falar sobre a Rádio Guarda-Chuva, nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas que conta com o Budejo, o Finitude, o Pauta Pública, o Põe na Estante e o Vida de Jornalista. E hoje eu quero te convidar para dar uma orelhada no Põe na Estante, o clube do livro em forma de áudio da Gabriela Maier. Nessa temporada ela está se dedicando aos clássicos da literatura mundial, e no último episódio o tema foi um dos ícones da literatura norte-americana, O Apanhador no Campus de Centeio. Então procura aí no seu tocador, que você não vai se arrepender. Como também está virando costume, eu quero registrar aqui uma pequena rodada de agradecimentos. Primeiro, aos colegas Fausto Salvadori e Cláudia Belforte. Foi só por conta deles que eu consegui contar a história do Marcelo Loreno aqui. E por fim, eu quero agradecer ao também colega Bruno Bartachini, meu consultor oficial para questões filosóficas cabeçudas. Agora sim, termina aqui o 46º episódio de Escafandro. A nossa trilha sonora original é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. As demais trilhas são da Blue Dots. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho, daqui a 15 dias.